un ponente que viene desde Brasil, el profesor Dr. Marlos Arns de Oliveira. Profesor, buenas noches. Me permito presentarlo. El profesor Arns de Oliveira es abogado y asociado de Arns de Oliveira e Andreasa Advogados Asociados, doctor en Derecho Penal por la PUC-PR, vicepresidente del Instituto Brasileño de Derecho Penal Económico, cuenta con curso internacional de Business and Compliance por Barry University en Estados Unidos, es egresado de la Escuela de Verano organizado por la CEPAL de la Georg August Universität de Göttingen en Baja Sajonia, Alemania, y además es miembro del Instituto de Abogados de Paraná, así como del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, siendo además miembro de la Asociación Americana de Barristas, ex presidente de OAB Curitiba. Profesor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra y su tiempo. Muchas gracias. Primeiramente, quero cumprimentar meu amigo que fez o convite, que muito me deixou feliz, professor Christian, a quem, em seu nome, saúdo todos os professores, alunos e membros desta jornada del ELC de Ciências Penais. Cumprimento nosso presidente de mesa, professor Pablo Martínez, também os professores que me antecederam, Diego Meana, Lorena Esquerdo e meu amigo que me sucederá, Eduardo Astrain. Eu falo em português e tenho feito um esforço para falar devagar, despacito, para que todos compreendam. E junto com Christian e com outros membros, temos feito um esforço para difundir a língua portuguesa também, em toda a América Latina. E neste dia me propus a falar sobre a experiência brasileira nos crimes contra a saúde pública nesses tempos da epidemia do Covid. No Brasil, aqueles atos que estão em desacordo com determinadas medidas que foram determinadas por órgãos que cuidam da saúde pública, se forem descumpridas, podem ser punidas criminalmente. As autoridades públicas no Brasil, tanto dos municípios, quanto dos estados, quanto de todo o Brasil, os órgãos federais, estão impondo medidas que interrompam a disseminação do vírus do Covid-19. E o não cumprimento destas medidas pode acarretar uma conduta criminosa. No Brasil, a saúde pública significa um bem-estar físico, um bem-estar mental, um bem-estar social. E todas as pessoas têm direito à saúde pública. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 196, estipula que a saúde é direito de todos os cidadãos, é um dever do Estado brasileiro, que deve ser garantido por políticas sociais, por políticas econômicas que visem a redução do risco de doenças e que permitam um acesso universal e igualitário a todos os serviços e ações que protejam a saúde. Portanto, nós, quando estamos diante de uma pandemia, como é o caso do coronavírus, estamos no Brasil albergados pela Constituição Federal, no seu artigo 196, para proteger a saúde de todos. O direito penal tem no seu Código Penal, no capítulo 3º, no título 8º, os tipos penais que se referem a ofensas à saúde pública. E eu gostaria de destacar que estes crimes estão previstos
nos artigos 267 a 285 do Código Penal. Vejam, vocês que estão nos ouvindo em toda a América Latina, que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 267, prevê, inclusive, o crime de causar epidemia. Aquela pessoa que propaga germes patogênicos está sujeita a uma reclusão de 10 a 15 anos. E se esta disseminação, este causar epidemia, provoque a morte de outras pessoas, a pena pode ser aplicada em dobro. Portanto, nós estamos falando de uma pena de 20 a 30 anos. Também estamos, neste momento no Brasil, verificando crimes que estão tipificados no artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária, aquele que infringe uma determinação do poder público, que tenta impedir a propagação de doença. Então, o órgão público determina algumas condutas para impedir a disseminação de vírus e, para isso, impedir que nós tenhamos uma doença, e a pessoa não segue. Isto está no 268. E o Código Penal prevê uma multa de 1 mês a 1 ano de prisão. Também, se o médico deixar de denunciar à autoridade pública uma doença cuja notificação é obrigatória, ele tem uma pena de 6 meses a 2 anos. É a omissão de notificação de doença, que está previsto no artigo 269. E existem muitos outros crimes. Mas como o Brasil fez para conjugar, como o Brasil está tentando fazer para conjugar esse direito à saúde previsto na Constituição Federal, como eu disse a vocês, no artigo 196, com as medidas de enfrentamento do vírus. Então, nós aceitamos uma declaração de emergência em saúde pública, que foi determinada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020. Também a declaração da situação de pandemia em relação específica ao coronavírus, que foi de 11 de março de 2020. O Ministério da Saúde no Brasil, no dia 4 de fevereiro de 2020, declarou uma situação de emergência em saúde pública, e o mais importante foi que em 6 de fevereiro de 2020, o Brasil editou a Lei 13.979, que foi regulamentada pelo Ministério da Saúde e que dispõe especificamente em relação aos casos de coronavírus. Nesta Lei 13.979, o Brasil previu o isolamento, previu a quarentena e previu o impedimento de entrada no país de estrangeiros. O isolamento trata-se de separar as pessoas contaminadas, também bagagens, meios de transporte, mercadorias, para evitar a contaminação e propagação do coronavírus. A quarentena, de outro lado, restringe as atividades e faz uma separação de pessoas que estejam suspeitas de contaminação ou que estejam doentes. Evidentemente, como em muitos países de todo o mundo, nós não estamos assistindo uma conscientização plena e um espírito cívico, um espírito de altruísmo suficiente para que o coronavírus não se tornasse também no Brasil uma emergência. E
nós temos no Brasil uma situação muito grave em que o atual presidente da República, ele próprio, a todo custo, não respeita as normas que são postas pelo seu próprio governo. Se vocês verificarem os jornais brasileiros, com muita tristeza, nós percebemos o atual presidente não utilizando máscaras, ocasionando aglomerações e, inclusive, incitando a população com palavras ofensivas, homofóbicas, a não cumprir as normas de saúde pública. Por conta disso, o presidente da República no Brasil já foi denunciado por diversas vezes para as cortes internacionais de justiça por crimes praticados contra a saúde pública e contra a população brasileira. Por essas e outras razões é que o direito penal foi chamado a intervir nesta questão do coronavírus no Brasil com sanções penais. Eu encerro dentro do meu tempo trazendo ainda as duas principais polêmicas atuais no Brasil relativa à questão do coronavírus. A primeira é que, mesmo não havendo a vacina, já há uma discussão quanto à obrigatoriedade da vacina. O presidente da República defende que essa vacina não seja obrigatória e os médicos, como todos sabem, defendem a obrigatoriedade da vacina quando existir. E isto já está judicializado, já está na justiça esta discussão. E a segunda polêmica são casos de corrupção envolvendo agentes políticos que supostamente se apropriaram de verbas públicas destinadas à saúde e ao combate do coronavírus. Então, este é o atual cenário de controle, de tentativa de controle da epidemia do coronavírus no Brasil. Uma vez mais, agradeço o convite recebido, fico à disposição para responder as perguntas ao final e também pelo chat. Forte abraço a todos.